O governo Lula prepara uma medida emergencial para enfrentar as filas do SUS. A partir de agosto, hospitais da rede privada vão atender pacientes do sistema público em 6 áreas prioritárias. E, em troca disso, terão dívidas perdoadas ou impostos abatidos. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, ao lado de Fernando Haddad, ministro da Fazenda. A medida tem um objetivo claro: reduzir a fila de cirurgias e atendimentos especializados. O dia de hoje é um passo importante daquilo que nós falamos na característica do Agora Tem Especialistas, que é talvez fazer a maior mobilização de toda a estrutura da saúde pública e privada para enfrentar um problema de saúde, que é o tempo de espera para atendimento médico especializado. Em troca, os hospitais que aderirem terão suas dívidas com a União abatidas ou receberão créditos para o pagamento de impostos, o que representa um investimento direto na saúde pública. O ministro Padilha destaca que essa parceria é uma iniciativa emergencial que visa garantir atendimento ágil e de qualidade para a população. E esse mecanismo hoje que eu falei que é inovador, que nunca foi utilizado no SUS, embora desde a criação do SUS tenha o setor complementar, tem o setor suplementar. O Brasil combina uma coisa muito forte, que é ter, dos países com mais de 100 milhões de habitantes, o único que tem um sistema público universal, um mercado desse sistema que ultrapassa 200 milhões de pessoas, e temos uma medicina privada no mercado hoje de em torno de 60 a 70 milhões de pessoas. Estou falando daquilo que são usuários de planos de saúde, sem contar outros acessos privados. Então, a gente tem o maior sistema universal entre os países com mais de 100 milhões de habitantes, e temos um setor privado que é um volume quase do Sistema Nacional Público Inglês, mais de 60 milhões de habitantes. Então, esse mecanismo permite que a gente possa utilizar ao máximo a estrutura desse setor privado, filantrópico e privado, e transformar aquilo que é uma dívida, ou mesmo serviços hospitalares que não têm dívida, mas se aumentarem o atendimento, se fizerem mais cirurgias, mais exames, mais consultas especializadas, ajudando o SUS a reduzir o tempo de espera, vão ter uma compensação por conta disso. Crédito tributário, créditos financeiros para quem não tem dívida, e para quem tem dívida, além do crédito, a redução da dívida que está no mecanismo da transição tributária, que não envolve só o setor da saúde, envolve outros setores também. Por que esse mecanismo é importante? Primeiro que esse não é o único mecanismo que o governo federal está utilizando para reduzir o tempo de espera de atendimento. Nós só conseguimos bater o recorde de cirurgias no SUS em 2024 porque o presidente Lula e o ministro Fernando Haddad têm um papel decisivo nisso, eu também na época da SRI, conquistamos o maior aumento de orçamento da história do Ministério da Saúde em 2023 e 2024. Então, se tem um governo que investe, coloca orçamento no Sistema Único de Saúde, é o governo do presidente Lula, e fez o maior aumento do orçamento do Ministério da Saúde na história em 2023. Nesse programa Agora Tem Especialista, nós temos várias ações que significam utilização do orçamento direto do Ministério da Saúde em parceria com os estados e municípios. Inclusive, de volume de recursos, a maior parte do volume de recursos está sendo utilizado é de orçamento do Ministério da Saúde, na parceria com os estados e municípios. Então, criar um mecanismo como esse não é renunciar a aumentar o orçamento na área da saúde, manter um ritmo de aumento importante com responsabilidade fiscal, seguindo aquilo que está no nosso marco fiscal, que foi tão importante ter sido aprovado também. Então, por que esse mecanismo é importante? Porque a questão não é só orçamento. A questão é aonde estão os especialistas. A questão, nós estamos vivendo uma situação que nós consideramos uma situação de urgência. Fazer aqui um paralelo, uma metáfora. Você está tendo um incêndio aqui. Aí você tem um tonel de água ali do lado que pode ser utilizado com um caminhão-pipa para poder apagar o incêndio. E você tem outra alternativa que é fazer um investimento para construir uma represa, um outro sistema de água que só vai apagar esse incêndio daqui a 2, 3 anos, se der tudo certo a obra. Nós estamos utilizando um mecanismo rápido para atender pessoas que estão há meses esperando por uma cirurgia, por um atendimento. E que em algumas situações o tempo é vida, como diz aqui o professor José Barreto. Tá certo? No caso do câncer, o tempo é vida. Então, nós estamos criando um mecanismo que permite eu ir aonde está o médico especialista, onde está a máquina, onde está o equipamento, onde está a forma mais rápida de fazer manutenção desse equipamento.
Ele já tem técnico que fazer manutenção, já tem empresa que faz manutenção se quebra equipamento, ou seja, tudo mais ágil para atender as pessoas, abrir a porta desse lugar para os pacientes do SUS que estão esperando há meses. Então, nós estamos indo atrás desse mecanismo porque ele é o mais rápido também para reduzir o tempo de espera. Por isso, nós vamos atrás desse mecanismo e vamos utilizar todos os mecanismos possíveis, absolutamente todos os mecanismos, para reduzir o tempo de espera. Não haverá renúncia de 2 bilhões de reais, disse Padilha. Mais de 3.500 instituições privadas de saúde possuem dívidas com o governo, e essa medida transforma esse passivo em benefício direto para o SUS e seus usuários. Não tem renúncia de 2 bi. Tem uma projeção de ter um impacto de 750 milhões no ano que vem, caso hospitais que não tenham dívidas venham a aderir ao programa. Se a adesão for de hospitais que têm dívidas, né, nem isso vai acontecer, tá certo? Então não tem essa renúncia. Se a gente precisar fazer qualquer tipo de esclarecimento, nós faremos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também participou da coletiva e afirmou: estamos visando fortalecer o SUS. Pós-pandemia, no âmbito da saúde, ele ainda não terminou. Essa que é a verdade. Eu estou falando que eu tenho um caso na família que foi exatamente isso. A pessoa, em função da pandemia, deixou de fazer os seus exames de rotina e quando voltou para fazer os seus exames de rotina, já estava diagnosticada, né, com uma doença que não tinha mais como resolver. Então, imagina assim, quantas e quantas famílias estão ainda nessa situação, com familiares que escaparam da Covid, mas não escaparam muitas vezes de outras, de efeitos colaterais da pandemia que se fazem notar até o presente momento. Então, esse esforço que a primeira-ministra Anísia, agora o ministro Padilha, tem feito, vai na direção correta, né? Lembrando para todos, né, que nós recuperamos o piso constitucional da saúde. A saúde estava com um orçamento esmagado, né, em virtude do antigo teto de gasto. Nós recuperamos o piso da saúde. Quem conhece um pouco o orçamento público sabe, né, a decisão do presidente de aportar recursos para a recuperação do piso da saúde, mas nós entendemos que essa iniciativa também, que é extra-orçamentária, ela vai na direção correta de fortalecer o SUS, repito, no momento em que ele atravessa ainda um quadro pós-pandêmico que inspira cuidado. Isso para não falar do crônico subfinanciamento da saúde no Brasil, conhecido por todos, né? O Brasil tem um sistema universal, mas não tem um orçamento público compatível com esse sistema. Então tem todo um esforço social, né, dos sanitaristas, desde a Constituinte, passando pela lei complementar, que fixou uma vinculação, etc., que vai no sentido de fortalecimento do SUS, que todas as estatísticas demonstram que foi um sucesso. Quer dizer, foi um acerto do Constituinte de 88 ter criado um sistema único de saúde, desmercantilizando a saúde pública. Ou seja, a saúde é um bem comum, né, de toda a sociedade, e nós temos que cuidar dela dessa maneira. Então, do ponto de vista princípio, meio e fim, isso aqui está completamente aderente ao que a gente entende que é um país mais acessível, mais justo, é um país que garante direitos fundamentais. O governo Lula reafirma o compromisso com o fortalecimento do SUS, e esta é uma ação complementar e temporária para garantir que as pessoas não fiquem esperando atendimento. Padilha também reforça que o SUS continuará sendo gratuito e universal, com investimentos permanentes em hospitais e na formação de profissionais.